Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre o desenvolvimento dos jogos, do universo de joguinhos. Eu sou o Vitor Pissolato, ou John Zera, Game Designer da Monomyth Studios, e estou aqui, como sempre, com o meu amigo Pietro Amaral. E aí, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. E vamos gravar esse nosso novo projetinho com esse jogo que tá lindíssimo e sensacional. John, conta pra gente, o que é isso? Maravilha. Como o Pietro, nosso querido Pietro, comentou, estamos começando aquele projetinho que a gente comentou alguns episódios passados, que é basicamente trocar ideia com desenvolvedores brasileiros, né? Desenvolvedores de jogos indie, de jogos de tabuleiro, jogos gerais do mundo. E a gente vai começar com um projeto que a gente achou muito foda quando a gente foi lá no DOF, que é sobre o Desconfronto. E com isso, a gente trouxe aqui o nosso parceiro Guilherme para falar sobre o projeto, para comentar mais sobre como é que foi o desenvolvimento dele. Então, cara, e aí, Guilherme, tudo bem, cara? Olá, heróis de Sempre Eterna. Eu sou o Guilherme, desenvolvedor do Desconfronto e, cara, vamos conversar um pouco aí sobre desenvolvimento de jogos, vamos falar sobre um pouco do jogo, um pouco do cenário e vamos para frente. Boa. Guilherme, bom que a gente começou já falando, né, sobre o jogo é o Desconfronto que você está desenvolvendo, mas antes da gente começar a falar do interno dele, eu queria que você, para a galera que nunca ouviu falar e tudo mais, explicar o que é o Desconfronto e como é que você está desenvolvendo esse jogo, né? Como começou, surgiu essa ideia e como que está o desenvolvimento desse jogo num âmbito geral? Legal. Então, o Desconfronto, ele é um card game com temática de RPG, de D&D, né? Ele pode ser jogado de umas 5 pessoas, onde os jogadores vão assumir ali o papel de algumas das classes mais emblemáticas do nosso querido D&D. Cada jogador vai ter o seu próprio deck, então ele é um jogo bem assimétrico, cada classe tem o seu próprio gameplay, sua própria quantidade de ataques, defesas, ações especiais, golpes especiais e tudo mais. E como ele é um card game, nós temos diversos decks de monstros, decks de itens, decks de ações, eventos de estradas. Os decks estão todos ilustrados individualmente, então cada carta é uma ilustração única, tudo sob a direção de arte do Valves. Então, cara, tá sendo assim, um jogo, tá ficando lindo, muito bacana mesmo. E ele tem uma mecânica com uma curva de aprendizado bem simples, ele é bem rápido de aprender. O pessoal que já está jogando aí, tanto a versão física que a gente disponibilizou, o Print and Play, quanto a versão no tabletop, o pessoal está gostando bastante e está aprendendo muito rápido, está sendo bem legal isso aí. Boa. Só para me entender também, cara, você está desenvolvendo o jogo, né? Você comentou que ele é um jogo de carta, mas é bom deixar frisado que ele é um jogo de tabuleiro, né? Ele não é um jogo digital, né? Ele é um jogo de cartas mesmo, que vai ter cartinhas na mão, vai ter, basicamente, você joga com os amigos numa mesa, né? Offline, teoricamente. E eu queria saber mais sobre você um pouco, sabe? Você, antes de começar a desenvolver o Desconfronto, você já desenvolvia outros jogos? E como é que foi essa jornada até chegar ao Desconfronto? Legal. Bom, a minha formação, eu sou gerente de projetos, sou engenheiro mecânico e trabalho com a parte de gestão. E, cara, eu jogo RPG antes dos 10 anos de idade, então eu tenho aí 25 anos mais de RPG e eu mestro, sempre gostei muito mais de mestrado que de jogar, né? Então, pô, em todo esse tempo aí, grande parte dele foi mestrando, foi aprendendo. E eu sempre gostei muito do D&D, né? Eu joguei outros sistemas quando eu era mais moleque, né? Então, joguei Vampiro, joguei Lobisomem, Sim. joguei GURPS. Essa ramificação de jogos de RPG, depois que você entra no D&D, né? Você vai para drogas mais pesadas, né? Você vai começar... E assim, joguei também todas as versões do D&D, desde joguei, cara, eu joguei Chainmail, que foi o projeto do Gary Gygax que deu origem ao D&D, né? Joguei o ODD, que foi a primeira versão do AD&D. Aí joguei o AD&D segunda edição, aí terceira, quarta, né? 3.5, 4 e agora a quinta. Tem bagagem aí, pode crer.
Cara. E, inclusive, estou por dentro da 5.5 aí que o pessoal está falando, que inclusive já está alguma coisa em playtest aí, que eu já fiquei sabendo que a galera já está fazendo alguns playtests de algumas mecânicas novas aí. Pô, que legal. Mas, então, eu sempre tive por dentro desse mundo do RPG, gosto de ler muito livro de fantasia, livro épico. Então, isso contribuiu muito para eu conseguir fazer o storytelling, fazer o world building da aventura e também trabalhar com o design, com a mecânica e tudo mais. O jogo ele nasceu num hiato que a minha mesa de RPG, a gente estava passando por conta de pandemia e tudo mais, né? Então Sim. a gente tem a mesma mesa de RPG dos amigos de infância lá, então a gente está... Caraca, parabéns, cara. Parabéns. A gente está há muito tempo juntos já. Sim. Pô, esses caras devem estar level 1000 já, né? Esses personagens de vocês aí. A gente está sempre mestrando aventura nova e tal, mas, cara, a gente já está há muito tempo junto, realmente são amizades bem duradouras. E a gente entrou num hiato grande por causa de mesa, e eu tenho 3 filhos, né? O meu filho mais velho tem 10 anos de idade, e eu achei que era uma fase boa para ele começar também a entrar no hobby, cara, porque ele é um hobby que te ajuda muito na questão do raciocínio, da escrita, da leitura, da compreensão de texto, da imaginação. Então, assim, cara, o RPG, do ponto de vista de ensino, ele é muito bom, assim, cara, muito bom mesmo. Uhum. Então, eu falei, pô, 10 anos, cara, tá na hora desse moleque jogar um pouco de RPG. E aí comecei a sentar com ele, conversar, mostrar como é que era o jogo. No início ele não se interessou muito, porque quando eu tinha 10 anos, o mundo era uma coisa, né? Ele que tem 10 anos agora, o mundo é totalmente diferente. Então os estímulos dos jogos são muito diferentes, né? Na nossa época. Até a parte visual, né? Hoje em dia é muito mais forte. Né? Tudo muito visual Antigamente era tudo na mente. e tudo muito rápido, cara. Isso, falou tudo, cara. Tipo, hoje em dia você vê um vídeo de, sei lá, 30 segundos, 40 segundos e você já está saturado do vídeo, já quer ver o próximo, entendeu? Na nossa época nem vídeo tinha, era tudo na base da revista e tal. Então, assim, eu vi que se eu fizesse uma abordagem clássica, assim, de chegar, colocar o livro, ler o livro com ele e tal, não ia dar muito certo, cara, não ia colar isso daí. Então, o que eu pensei? Eu falei, cara, aqui em casa a gente gosta muito de board game, né? Ah, que legal. Muito mesmo. Então, eu falei assim, eu vou tentar trazer alguma coisa do board game para ele se interessar. E aí comecei a montar umas cartinhas bem, cara, bem simplório mesmo, papel sulfite e tal. Você foi fazendo um protótipozinho de papel, basicamente, né? É como a gente chama aqui no desenvolvimento no geral. O protótipo do protótipo, assim, o mockup do treco, entendeu? Legal, legal. Aí pegava as habilidades da própria classe do D&D, realmente Ctrl+C, Ctrl+V ali, né? Então copiando na mão, escrevendo, e daí eu fui separando essas cartinhas, e aí foi ganhando um pouco mais de corpo, né? Porque eu vi que ele gostava muito mais das cartas do que do RPG. E aí eu comecei a montar outras cartas, comecei a montar realmente cartas que já tivessem o dano das magias e dos ataques nas cartas. E, cara, foi crescendo muito organicamente. Que legal. Chegou uma hora, cara, que eu dei um passo para trás, olhei, né, a big picture, né, como o pessoal diz, e eu falei, cara, eu consigo gamificar isso daqui, né? Do jeito que está aqui, eu posso gamificar isso. Aí eu comecei a correr atrás de algumas literaturas, eu gosto de ler bastante, né? Então fui atrás de alguns livros para ler, para estudar, conversar com alguns amigos que são da área também. E aí fui sozinho montando e lapidando a mecânica que deu origem ao que é hoje o Desconfronto, cara. Então, o nascimento dele foi isso, assim, a vontade que eu tinha de dividir o mundo do RPG com meu filho, cara. Que legal. Isso está muito impresso no jogo,
pela própria direção de arte do Valves, porque eu falei assim, cara, eu quero que esse jogo ele seja um jogo que um pai possa jogar com um filho, que um primo possa jogar com outro primo, que amigos possam jogar entre amigos e se divertir. Então, a gente saiu um pouco de uma arte muito séria e foi para uma arte um pouco mais leve, um pouco mais dinâmica, assim, sabe? E está sendo muito legal. Sim, bordas mais arredondadas, quase assim, né? Exatamente, cara, Sim, sim, exatamente. sim. Um treco mais cartunesco, assim, uma paleta de cores mais viva, né? Não Uhum. aquela coisa muito sombreada, muito pastel. É muito escura, né? Que é a visão que a gente tem do RPG tradicional, né? Que é Exatamente. tipo, uma coisa todo mundo sofrendo, né? Isso. Que legal, cara. É isso aí. Eu tenho um ponto que eu achei super interessante dessa sua fala, e a gente comenta sempre muito aqui sobre você entender o seu público-alvo, né? E é interessante que a gente sempre, eu acho que você traz um bom exemplo, porque a gente sempre fala, não faça um jogo que só você e seus amigos vão gostar, porque aí provavelmente só você e seus amigos vão jogar e vai ser divertido. E você, obviamente, fugindo para mostrar, na verdade, que você não tem que seguir tudo a regra, você foi lá e fez um jogo que era para ser divertido para o seu filho para inicial, e depois disso você foi construindo toda a parte de conceito. Eu achei muito interessante você falando da arte. Você falou, cara, nosso conceito de arte ele tem que ser um jogo que um pai possa jogar com o filho, ele tem que ser um jogo fast play, tem que ser divertido para jogar entre os amigos. Então você trouxe toda uma estrutura de conceito desse público-alvo, mas começou mirando ali no que você entendia como o seu público-alvo inicial, com um público teste, que era o seu filho, né? E isso é muito massa, porque mostra como esse cenário de estudo de perfil do usuário é importante para criar um jogo e para entender todas as camadas. Eu acho que você foi muito detalhista quando você falou, olha, eu queria que a arte fosse assim, porque o nosso jogo é para esse público, a gente quer essa dinâmica. Então você fez todos os pilares ao redor dessa persona. Isso é algo que eu digo que já de cara é importantíssimo para todo mundo que está desenvolvendo o seu próprio jogo, exatamente pensar qual é a minha persona, quem é que está jogando e como é que eu consigo acertar eles e entender qual é o tipo de jogo, não só tipo, é um jogo que só o meu filho joga, gosta, beleza, você poderia ficar nesse lugar e não entender mais o que é um jogo que seu filho gosta, mas você foi realmente, tipo, o que é que o meu filho gosta? Você viu que ele estava gostando das cartinhas, que tinha um processo de gamificação, que como é que fazia para jogar com ele? Como é que era interessante para jogar com ele? O que é que precisava para essas dinâmicas? Então, todos os pilares do seu jogo você definiu ali de cara pelo que você nos fala. E isso é uma coisa importante, seja para fazer jogo digital, seja para fazer jogo de tabuleiro, né? Então, já viu que isso é um ponto interessante para todo mundo que está desenvolvendo, ficar de olho nesse ponto. E também como o ponto que eu falei lá no inicial, de ser crítico quando a gente fala, não use pessoas, amigos seus como público-alvo. O que a gente quer dizer, não use como uma pessoa que você só vai se basear naquilo e não tem mais informações. Porque o que o Guilherme fez foi exatamente usar uma pessoa que ele conhecia como público-alvo, mas ele se aprofundou, ele foi crítico no seu pensamento, né? E game design é isso, ser crítico, entender, destrinchar mais esse pensamento. Então isso foi sensacional. E aí você falou que você começou a desenvolver, né? E você fala do Valves, que é o seu sócio. Então me conta, quantas pessoas estão desenvolvendo o Desconfronto hoje? Cara, hoje na Nat 20 Games, que é a nossa empresa, nós temos exatamente 2 pessoas. Você é 50% da culpa, então, desse jogo. É, então, assim, hoje a gente faz tudo, né? A gente é o financeiro, é o fiscal, é a logística, é a gestão de produção, é a gestão da qualidade, é o planejamento, é a execução, a ilustração, o game design, o diagramador e o revisor. Caraca, quantos chapéus, meu Deus! Toda essa galera, todas essas funções, elas estão lá no nosso plano de negócio, digamos assim, e elas são ocupadas por nós mesmos. Mas a gente faz uma divisão assim entre eu e o Valves, né? Então, como como eu tenho essa facilidade da questão da gestão de produção, eu sou gerente de projetos e tal, eu cuido dessa parte de back office, digamos assim, essa parte que está por trás do jogo e que ninguém vê.
e o Valves ele fica realmente na parte criativa. O Valves é o sorriso da nossa empresa, né? Então, ele que gera todas essas artes maravilhosas, ele que faz a identidade visual do nosso jogo e tudo mais, né? A gente tem expectativas aí de aumentar a nossa empresa, obviamente, depois da campanha, né? Porque realmente é muita coisa para 2 pessoas fazerem só. O Desconfronto ele já tomou mais de 2.000 horas de desenvolvimento minha e dele. Então, a gente está chegando num momento que nós estamos começando a ficar sobrecarregados. Eu gostei muito do que o Pietro falou, porque como eu disse, eu li bastante antes de tomar uma postura um pouco mais profissional com relação ao Desconfronto. E teve um livro que eu gostei muito de ler, do Jesse Shell, que é o The Art of Game Design, e ele tem um capítulo lá que ele fala exatamente isso que você falou, Pedro. Ele fala assim, ó, Uhum. um jogo é feito para jogadores. Então, o jogo ele não é feito para você, ele não é o seu jogo, né? Então, ele é o jogo de um público. A Isso. análise do teu público-alvo, cara, é extremamente importante, assim, para você definir o escopo do teu projeto. E isso foi algo que a gente, desde o início, a gente definiu, assim, alguns pilares dentro do nosso projeto, alguns pilares dentro da nossa empresa, né? Pô, legal. Desde estratégia de marketing, estratégia de precificação, estratégia de continuidade. Então, tudo isso a gente foi definindo desde o início para que o treco fosse crescendo de forma realmente profissional, né? Por mais que seja só eu e ele, mas a gente está fazendo um treco assim, bem num nível bem profissional mesmo. Ele tem uma cara profissional até, se você olha, até o próprio Instagram é bem profissional, sabe? Todas as artes de divulgação é profissional. O que a gente viu lá no que vocês apresentaram no DOF era bem estruturado, né? Dava para você ver que tinha uma carinha que, mano, não é uma parada que um cara fez largado, né? É uma coisa que vocês estão realmente pensando em todo basicamente, o ambiente em volta também, né? Eu queria falar um pouco mais sobre o desenvolvimento em si do jogo, né? Você comentou para mim aqui na historinha que basicamente você começou com processos com papeizinhos, né? Protótipos de protótipos que você estava trabalhando, e eu queria que você comentasse um pouco mais como é que foi depois, né? Como parou de ser esse papel, né? E se tornou o que o jogo foi virando agora, né? E principalmente quais foram as dificuldades que você teve durante esse desenvolvimento, né? Para transformar no jogo o que ele é agora, sabe? Cara, eu vou te falar assim, vou começar pelo final da tua pergunta. A principal dificuldade para o desenvolvimento de qualquer jogo, cara, eu acho que é o balanceamento, tá? Ah, Então, assim, legal. eu tenho algumas planilhas que eu uso aqui, que eu criei para o Desconfronto, que traça gráfico, Uhum. traça dispersão média de dano, traça curva padrão de desvio, de probabilidades e tal. Então, assim, para fazer o balanceamento, como ele é um dice, a gente joga com dados, né? Ele tem um elemento de dice gaming. Sei. Então, Uhum. todo monstro que eu coloco, todo item, toda classe, toda cartinha nova, não é só uma carta que a gente coloca lá, ela mexe completamente na curva de balanceamento das classes. Então, a grande dificuldade, assim, que a gente enfrenta é justamente isso, encontrar o ponto ideal do balanceamento. Principalmente por um jogo que ele tem alguns elementos de sorte, assim, né? Às vezes, quando o jogo ele é um jogo de pontuação, ele é um jogo de número fixo contra número fixo, né? Ataque contra defesa, tal. Isso acaba sendo um pouco menos complicado. A hora que você começa a colocar probabilidade de dados em cima, aí Uhum. o treco fica um pouquinho mais É, complicado. você coloca um layer a mais, né, na sua dificuldade de pensar o balanceamento em si, né? Isso, exatamente. Eu até conversei com um colega meu da faculdade que ele tem doutorado na parte de teoria dos jogos, né? Então, ele tem um background grande, assim, no Aham. estudo de probabilidade de dados e tudo mais. A gente conversou, trocou uma ideia um pouco, ele me ensinou algumas coisas assim, e isso me ajudou um pouco a montar as ferramentas que eu uso hoje. É, mas agora indo para a tua primeira pergunta, John,
chegou um momento do jogo em que a gente tinha lá, eu tinha as cartinhas e tal, e no início não era nem um jogo de dados, era um jogo simples. Então a cartinha dava 2 de dano, você tinha 1 de escudo, tomava 1 de ferimento, digamos assim, né? Uhum. Então, quando eu vi e eu entendi que eu conseguia gamificar, eu fui colocando camadas em cima de camadas. Eu fui construindo o jogo camada por camada, né? Adicionando elementos quase assim, né? Por adicionando Isso, elementos para ver exatamente. até se eles funcionavam, imagino. E, isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, eu fui adicionando, por exemplo, os dados de defesa, eu fui adicionando os pontos de vida, eu fui adicionando as habilidades passivas, aí eu fui adicionando outras características dos decks, por exemplo, tem cartas que permitem que você compre mais cartas, tem cartas Sei. que te dão mais jogadas no seu turno, né? Então, tudo isso são elementos que você tem que botar no meu caso, eu coloco numa planilha para eu ver, né, se essa classe, putz, essa classe está muito forte, ela consegue jogar muito durante a vez dela. Essa classe, ela está ficando com uma escassez de carta, a mão dela está zerando muito rápido. Então, tudo isso entra no beta teste, entra no balanceamento, que, na minha opinião, é o mais difícil, né? Legal. Mas o fato de eu jogar muito board game, eu adoro Dungeon Crawler, cara. Eu adoro Dungeon Crawler. Eu tenho vários aqui em casa, eu gosto muito. Isso acaba nos dando um pouco de facilidade, assim, sabe? É que nem escritor, cara. Eu faço essa analogia, assim. Um bom escritor é aquele escritor que, obviamente, conhece as ferramentas literárias, as estruturas literárias que ele utiliza, mas, principalmente, um bom escritor é aquele escritor que lê muito e escreve todo dia, certo? Um game designer, um bom game designer é a mesma coisa. É aquele game designer que conhece as mecânicas clássicas que estão na literatura aí, mas que, ao mesmo tempo, é um cara que joga muito outros jogos e cria também uma ou outra adaptação, uma ou outra mecânica de forma contínua. Se o cara ficar parado muito tempo sem criar nada, ele perde um pouco o traquejo, o timing disso, sabe? Então, como aqui em casa a gente adora jogar board game e tudo mais, eu acabei tendo um pouco mais de facilidade de fazer a junção dos elementos que eu achava interessante, assim, né? Então, pô, tem uma mecânica em determinado jogo que funciona assim. Aí eu comecei a olhar para as mecânicas dos jogos, não mais como um jogador, né? Mas como um produtor, digamos assim. Legal, né? Essa visão, né? Cara, isso muda muito, muda, nossa, demais, porque você começa a pensar, mas por que que esse dado é jogado dessa forma? Por que que o número de cartas no deck ou na mão são esses, entendeu? Então você começa a ter uma análise um pouco mais, tipo, parece que você está olhando para o código-fonte do bagulho, entendeu? É a Matrix É, da qual. A gente comenta bastante isso até no podcast, que é tipo jogar com o olhar de game designer, né? é, Vamos entender como é que esse mecanismo tá girando, né? Essas engrenagens giram, sabe? Eu acho que é bem isso que você fez, basicamente, né? Olhar os jogos com esse olhar um pouco, tipo, vamos ver como é que ele funciona, além de só se divertir e entender as regras, sabe? Muito legal. Tô achando fantástico a fala do Guilherme, porque além de reforçar várias coisas que a gente diz aqui, mostrando na prática isso acontecendo, eu acho que tem um ponto que você comentou que um bom game designer conhece outros jogos. Eu acho isso realmente uma frase riquíssima. A gente comenta sobre isso, mas a gente também fala que um bom game designer, porque tem muita gente que acha que, eu conheço muitos jogos, por isso serei um bom game designer. E não é só isso, é você entender que foi o que o Guilherme fez, tipo, cara, por que isso foi aplicado nesse jogo? Por que isso foi aplicado e como é que funciona nesse jogo? Como é que funcionaria no meu jogo? Eu gosto muito daquele termo que se diz que nada se cria, tudo se copia. Hoje, principalmente hoje em dia, é cada vez mais difícil você criar algo novo, mas você pegar algo que já existe e juntar com outras mecânicas, juntar com outros olhares e criar algo interessante, para mim é o essencial de game design. Game design é você entender o problema, conseguir entender como é que a experiência que você quer criar e você conseguir transportar as suas referências ou unir referências diferentes e isso se torna uma mecânica.
E aí, Guilherme, você estava comentando, me veio várias perguntas na cabeça, mas a primeira que me falou, você falou que você foi adicionando coisas. O que é que foi a primeira versão desse jogo? Quando foi que você olhou e fez, peraí, isso daqui é o meu jogo base, isso daqui é o que eu preciso para o meu jogo existir, e depois você foi adicionando camadas, como você falou. E aí depois eu queria saber quando você entendeu que era hora de parar, porque adicionar mecânicas é fácil. Quando você entendeu que aqui eu deveria parar? Cara, eu acho que assim, ó, quando eu me afastei assim e dei um passo para trás e vi o jogo como um todo, Uhum, e dei uma respirada, digamos assim, né? Isso foi eu comecei a desenvolver o Desconfronto em novembro. Então, lá por janeiro, eu tomei a decisão de fazer aquilo realmente algo profissional, né? uhum, Então, até lá foi muito na brincadeira, assim, né? Então, foi assim, não tinha nem dado, não tinha nada, assim. Então, tipo jogo de cartas uhum. estilo Yu-Gi-Oh!, estilo Pokémon, jogo de cartas simples, assim, sabe? Então, você tem tanto de defesa, eu tenho tanto de ataque, eu supero a tua defesa, desconto da tua vida. Esse assim, é a mecânica básica de qualquer card game, né? Defesa versus ataque e desconto de vida daí. Deixa eu disparar aí rapidinho. Então, você pegou um jogo de cartas que você fez e você viu que estava funcionando. Então, você viu que só a versão já ali já era interessante, já era divertido. Exatamente. Eu vi potencial naquilo, entendeu? E a hora que eu notei que aquilo tinha potencial, porque eu comecei a notar que eu estava jogando quase todo dia com meu filho, a minha esposa Aham, começou a ver e quis jogar também. Eu mostrei assim, só mostrei para um aham. colega meu, ele ficou super interessado e quis jogar também. Eu falei, cara, isso tem potencial? Sim. Cara, eu queria só pegar esse aprendizado porque ele é riquíssimo, porque você pegou exatamente. Para quem estiver olhando o Desconfronto hoje, é um jogo com vários tabuleiros, várias peças, mas quando você pega, olha, eu comecei com um jogo de carta, testei, vi que a minha dinâmica, a minha mecânica principal, na minha core action, estava funcionando, depois eu expandi. Então você viu que aquilo acontecia porque você podia ter desistido num jogo de cartas se ele não tivesse ficado divertido, né? Você não precisaria fazer toda essa estrutura que está hoje para depois dizer, pô, não funciona. E aí, onde você entender que não funciona, né? Pô, qual é a parte que não funciona? Então, você entendeu que o core foi funcionando e você foi adicionando, é isso? Exatamente. Como eu comentei antes, eu fui construindo ele camada por camada, né? Então, Uhum. cara, imagina, o Desconfronto hoje, ele é um jogo que tem tabuleiro, ele é um jogo que tem árvore de habilidade, ele é um jogo Caraca. que você consegue, cara, consegue montar build do teu personagem, entendeu? E ele nasceu de uma cartinha de papel sulfite que era ataque versus defesa e desconta o ponto de vida, sabe? Então, realmente, ele sofreu uma construção, ele foi sendo lapidado de forma bem orgânica. E teve muita coisa que a gente não, na verdade, eu cheguei e falei, cara, beleza, aqui eu não vou pisar, nesse terreno eu não piso. Aham. Pô, isso é massa também para você dizer, cara, isso daqui não faz sentido, ou é muito pesado, ou não é pro meu jogo. Isso é do caralho. Eu tô amando a história do desenvolvimento desse jogo, de verdade. Boa. Então, cara, eu gosto muito de Dungeon Crawler, muito, 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 Aham. cara. Mas eu tive que deixar a minha preferência pessoal de lado, porque eu sabia que eu não ia conseguir, naquele momento, montar um Dungeon Crawler. Eu não estava preparado, eu não tinha maturidade na época para fazer isso, e o próprio jogo não tinha maturidade de mecânica, né, de engine, digamos assim, né? O motor dele não estava preparado para isso. Em compensação, hoje, a gente já tem projetos que nós já estamos iniciando o desenvolvimento e a gente já tem aí um futuro Dungeon Crawler que a gente vai estar trabalhando, entendeu? Ó, os spoilers aí. Porque, porque a gente fez o básico bem feito e daí a gente foi lapidando cada vez mais ele, Que entendeu? legal, que legal. Então você tem que saber dizer não. Tem um momento que você olha para o teu projeto e Aham. você tem que falar não
para as coisas que você quer, sabe? Você tem que falar, cara, eu quero muito isso, mas eu não vou fazer porque eu vou fugir do meu escopo, eu não estou preparado para isso, esse realmente é o limite do projeto, então você tem que aprender a dizer não para as suas vontades. Pô, que legal, cara. Nesse cenário, assim, você percebeu dizer não e tal, mas hoje o Desconfronto, ele tem o que a gente possa dizer que é a versão final, né? A versão que dificilmente você vai agregar mais mecânicas. Como é que você chegou nesse lugar e fez, o Desconfronto é isso? Beleza, comecei lá no jogo de cartas, fui adicionando camada por camada, fui entendendo que continuar a cada camada continua divertido, mas quando você olhou e fez, pô, eu tenho mais coisas para adicionar, mas tanto escopo, tanto trabalho vai adicionar, mas o jogo já funciona, não tem por que eu mexer mais aqui. Quando foi que você percebeu isso? Cara, eu acho que assim, depois que a gente desenvolveu o modo campanha, o Aham, Desconfronto ele nasceu como um simples PVP, né? aham, Então era player versus player, e daí depois ele evoluiu para um modo de hordas, digamos assim, que os monstros começavam a surgir no tabuleiro sem parar, sem parar, sem parar, para atrapalhar os jogadores, mas o PVP continuava. E aí, por último, a última coisa que a gente foi montar foi o modo campanha. E o modo campanha, ele foi um grande desafio porque a hora que você fala, olha para o seu jogo, você fala, ok, eu quero uma campanha. Você vai ter que mexer no motor dele, no mecanismo de funcionamento dele, porque ele não é mais um PVP, né? Então as mecânicas de PVP não são mais aplicáveis. E além disso, você vai ter agora toda uma área de conhecimento, né? Foi como se abrisse uma frente paralela de desenvolvimento do world building. uhum, Então você vai ter que construir histórias cativantes, você vai ter que construir personagens cativantes, você vai ter que colocar motivos, você vai ter que realmente pegar ali. Cara, eu assim, eu usei como exemplo, eu peguei a estrutura literária do monomito, que é a jornada do herói, aham. e falei, beleza, eu vou escrever um livro agora, eu não vou mais fazer um jogo, agora eu vou escrever um livro, a minha campanha vai ser um livro. Então eu peguei lá o monomito, peguei a jornada do herói e fui colocando, né? Ah, quais são os pontos de virada, qual que é o primeiro ato, o segundo ato, qual que vai ser ali o plot twist, como que vai ser a conclusão. Então foi uma frente paralela de desenvolvimento. Quando a gente finalizou isso, eu falei, foi o momento que eu respirei e falei, agora chega, Legal. agora não dá mais. Tá bom já. É, mais do que isso, eu vou me perder, Sim. entendeu? Sim. Existiu alguma coisa que você deixou de colocar no jogo, mas você queria muito ter colocado, sabe? Alguma coisa só para citar, sabe? Alguma coisa que, por algum motivo, além desse que você está comentando, sabe? Sim, cara, teve muita coisa. Teve muita coisa. Porque assim, ó, quando você pensa em criar um jogo, Uhum. quando você está criando um jogo, enquanto ele está no papel, tudo funciona. O papel aceita Sim. tudo, tá? Isso é uma coisa que a gente fala muito na engenharia, tá? Aham. Ainda mais nessa questão de projetos mecânicos. O papel ele te aceita tudo, né? Se quiser desenvolver um motor de energia negra, você desenvolve lá no papel, funciona bonitinho. Agora, a hora que você desce da prancheta para o chão de fábrica e começa a entender os processos produtivos, aí você cai na real, entendeu? Então, assim, a grande virada nesse sentido do projeto foi quando eu comecei a aprender como se fabrica um board game. Aí eu fui entender como que faz o custeio, como que funcionam as cartas, como que funciona o corte, a laminação, arredondamento dos cantos, a plastificação dos componentes, como que funciona uma máquina que faz os punches lá no punch board. Cara, isso assim foi o suficiente para eu ter que voltar para a prancheta e redesenhar muitas coisas do projeto, né? Então, a gente queria muito ter cartas tarô no nosso jogo, e infelizmente por conta do custo, a gente não conseguiu ter cartas tarô, porque ia aumentar muito o setup, a gente não ia conseguir diluir, o jogo ia ficar muito caro e tal. Então,
O jogo ele tinha sido todo construído para utilizar cartas tarô e de repente, puta, não vai dar para usar cartas tarô. E agora? Agora volta para a prancheta e faz melhor, entendeu? Então a gente teve que bolar uma solução para escapar da carta tarô e fazer melhor do que estava com a carta tarô, entendeu? Porque ninguém quer dar um passo para trás, né? A gente quer dar um passo para frente só, entendeu? Sim. Então, assim, ir no chão de fábrica, entender como funciona lá na prensa, lá na laminadora, lá na faca de corte, como funciona a produção de um jogo, foi essencial para transformar ele em algo real, entendeu? Sair do papel, que é o que você estava falando. Exatamente, sair do papel. Entender como que funciona corte laser de acrílico, entender como é que funciona o cara fazer um playmat de neoprene, tipo esses mousepad. Cara, todos esses foram processos produtivos que eu fui aprender, eu fui conhecer e fiz questão, como né, eu gosto de chão de fábrica e eu trabalho com engenharia, trabalho com isso, foram coisas que eu quis ver realmente para entender como que funciona, entendeu? E isso foi um aprendizado enorme, cara, enorme mesmo. Bom, Guilherme, você estava comentando bastante, comentou um tempinho atrás, de testes, né? Você comentou que você começou testando com seus filhos, depois até sua mulher acabou jogando, imagino que você tem que testado com amigos e tudo mais, e também estava fazendo várias projeções em tabelas, assim, matematicamente. Mas, além disso, você fez algum outro tipo de teste? Você colocou na mão do usuário de alguma outra forma e você pegava algum tipo de feedback? Como é que foi essa experiência de realizar outros testes, além de só esse núcleozinho fechado seu? Cara, foi assim, ó, lá por março, janeiro, fevereiro, março, finalzinho de março, início de abril, a gente começou a abrir para os beta testers de fora do nosso núcleo aqui, digamos Sim, assim, o sei. núcleo duro. Então, aí a gente começou a abrir para o amigo do amigo, para o amigo do primo, Vai chegando gente em volta, né? Legal. exatamente, e gente com outras vivências, outros olhares, outras experiências. E, cara, tem gente que está com a gente aí, cara, já faz aí desde de abril, cara. Que o cara Caraca, velho, legal. tá jogando com a gente quase todo dia aí, entendeu? Super fã. Que Pô, legal. tem um colega, já virou colega já, né? É um apoiador nosso lá, um colega nosso, que, cara, pô, pra você ter noção, o cara virou o nosso moderador do Discord, assim, Ah, de que tão legal, que legal. próximo que ele ficou da gente, assim, já tem coisa que eu peço direto para ele, cara, você consegue fazer isso assim, 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 assado para mim e tal, não sei o quê. Então, a gente foi criando um laço de amizade muito próximo com os apoiadores, porque a nossa interpretação sobre um financiamento coletivo é isso, cara. O apoiador, quem participa de um financiamento coletivo, ele não é simplesmente um cara que está comprando um produto. Na verdade, ele não está comprando nada. Financiamento coletivo, você não compra nada, né? Com financiamento coletivo, você está doando dinheiro. Obviamente, você recebe uma recompensa que, por coincidência, é o jogo. Mas você não está comprando o jogo. O modelo de financiamento coletivo é uma doação, né? Sim. Então, o nosso entendimento a partir do momento que nós temos pessoas que estão doando dinheiro para nós, pessoas que estão se prontificando a serem nossos financiadores, é quase como se fosse ali o board de diretoria da nossa empresa, entendeu? Os nossos financiadores são os Eles são nossos, seus chefes, são né? exatamente, são os nossos chefes. Essa é a nossa interpretação sobre o financiamento coletivo. Então a gente acaba criando uma intimidade bem grande com a galera. Assim, a gente tem um grupo lá de WhatsApp, que tem 70 e poucas pessoas, que são a galera que sempre tá direto ali testando, jogando e passando Ah, que feedback para a legal. gente, entendeu? Lógico, Você criou uma comunidade, né? a gente tem uma micro, uma micro comunidade lá, né? Lógico, tem muito feedback que você lê e tal, mas já vê e fala, não, cara, isso aqui, por causa disso, disso, daquilo, não vai dar, tal. Você agradece o cara, pô, fala, bom, muito obrigado, cara, eu vou analisar com carinho o teu retorno e tal. Mas tem coisa que você vê que, não, isso aqui dá, isso aqui não dá, então você tem que fazer um filtro também. Você não pode dizer nem não para tudo, nem sim para tudo, entendeu? Interessante esse ponto do feedback, porque foi até um ponto que a gente comentou no nosso episódio sobre desenvolvimento de board game, e provavelmente você recebeu alguns feedbacks como, pô, coloca aí uma mecânica de
sei lá, bater na porta, que nem do Mantic, porque eu acho que ia ser muito legal, e também deve ter recebido os feedbacks como, cara, tá ruim. Mas o que é que tá ruim? Não, tá ruim. Como é que você trabalhava com os feedbacks, né? Porque a gente sempre comenta que um feedback ele de usuário, por mais que ele diga, olha, eu gostaria de ter uma mecânica específica assim, porque isso seria muito legal para mim. Não necessariamente ele está dizendo o que ele realmente está pensando. Quando a gente fala em feedback em jogos, né? Sempre, se a pessoa diz, a mecânica de voar ia ser legal, não necessariamente ele quer a mecânica de voar e não necessariamente você precisa pôr isso dentro do seu jogo. Tem muito mais por trás desse feedback, né? Como é que você lidava com os feedbacks, tanto positivos quanto negativos, que às vezes podem afetar você? E dois, como é que você entendia os feedbacks do usuário? Tá, legal. Então, assim, ó, é, em todo canal de comunicação, existe o que a máquina, né, o que o comunicador fala e o que ele realmente gostaria de falar, né, o que ele está pensando. E isso passa por dentro assim, da nossa máquina de transmissão, né, que é a nossa voz, é o nosso cérebro que processa as informações, e isso sai do emissor para o receptor. Uhum. E aí começa já os ruídos, né, dentro do processo de comunicação. Porque daí a hora que eu ouço o que você disse, aí eu interpreto. A hora que eu interpreto, eu tenho mais ruído. Então, quando você recebe um feedback, você tem que tentar ler nas entrelinhas, né? Você não tem que ler o que o cara disse, você tem que ler o que o cara quis dizer, entendeu? Então, aí Sim. nesse ponto, você tem que ter um pouco mais de sutileza de, às vezes, sentar com a pessoa e falar, cara, ó, eu recebi seu feedback, assim, assim, assado. Me explica, por que que você disse isso? O que que você quis dizer nessa frase, entendeu? Então, a gente desce um pouco nesse nível intimista, né? Uhum. De sentar com o cara, pegar na mão dele, olhar na cara dele e falar assim, me explica o que você quis dizer com isso. Porque na hora que você faz isso, é realmente a hora que o cara vai deixar soltar o que ele realmente quis dizer. Às vezes o cara simplesmente escreve assim, pô, não gostei disso. Beleza, você vai lá, marca uma hora com ele, uma conversinha de meia hora, cara. Você senta com ele e fala, tá, me explica aqui o porquê que você não gostou. Você não gostou porque está muito fácil, está muito difícil, está muito trabalhoso, a arte não está legal, não está comunicando. Então, é aquele momento que você pega na mão do cara e fala, meu, é você que está me ajudando a construir isso, esse jogo é muito mais para você do que para mim. Me explica o que você quer, entendeu? Isso é muito importante, cara. E a gente conseguiu fazer isso graças assim, graças à comunidade saudável que a gente tem, a gente conseguiu fazer isso com tranquilidade, cara. Legal. E teve algum feedback que, quando chegou, transformou o jogo de vocês, tanto para um cenário, tipo, pô, estava investindo muito na mecânica, percebemos que com os feedbacks dos usuários a gente estava gastando tempo onde não devia, ou algum feedback trouxe, pô, ia ser muito legal se vocês fizessem isso, vocês não tinham olhado para esse lugar e aquele feedback foi transformador? Teve algum cenário desse? Teve. Teve um feedback importantíssimo, importantíssimo que foi exatamente como se disse, assim. Foi transformador e parece que ele foi como se alguém ligasse um interruptor de luz na nossa cabeça, assim. Que legal. Uhum. O feedback ele foi o seguinte, cara. A pessoa chegou e falou assim, parece que eu estou jogando um jogo em grupo, só que sozinho. Eu, caraca, né? O que que ele quis dizer com isso? Aí a gente foi conversar com o cara. Cara, o que que você quis dizer com isso? Não, não, cara, o jogo tá legal, tá muito bacana, eu gostei e, pô, acho bacana que a gente joga em grupo, mas é cada um na sua vez. Puta, parece que é um jogo em grupo, mas sozinho ao mesmo tempo. Eu não me sinto inteirado com os meus amigos quando eu jogo. Deu, opa, tá aí o que ele quis dizer. Então, assim, qual que era, o que que ele queria dizer? Ele se sentia muito dentro do quadradinho dele, tipo, iniciou a vez dele, acabou a vez dele, acabou o jogo para ele naquele momento. Ele não precisa prestar atenção, né? Ele não precisa prestar nem atenção nos outros. Ele podia pegar o celular, estar no Instagram, porque a hora que voltasse na vez dele, era só ele jogar de novo. Sim. Uhum. Aí a gente falou, cara, eu não quero, não queremos isso. O que que nós vamos fazer para alterar isso? Beleza. Aí a gente começou a montar mecânicas, né? Então hoje o desconfronto ele tem algumas habilidades que os jogadores conseguem utilizar fora da vez deles. Então, por exemplo, o mago, né? O maguinho, que é o Faranor.
Uhum. Ele tem uma habilidade que ele consegue encantar o ataque de um aliado, para aumentar o dano do aliado. Legal. Então ele tem que estar sempre muito atento ao que está acontecendo na mesa para ele poder, na hora certa, usar essa habilidade, porque ele só pode usar essa habilidade uma vez por turno. A Bárbara, por exemplo, né? A Bárbara tem uma habilidade que ela consegue se jogar na frente de um ataque e absorver o ataque, né? Como se ela estivesse defendendo um companheiro ali da party dela. Então ela tem que ficar muito atenta como que tá o HP do pessoal, se a galera tá com escudo, tá sem escudo, se o dano é muito elevado. Então todo mundo meio que começa a um cuidar do jogo do outro. E aí quebrou isso, porque daí realmente era um jogo que você estava jogando fora da sua vez. Isso foi, cara, transformador, assim. Que legal. Além disso, as próprias criaturas, né? Então tem uma coisa muito legal que é uma coisa que a gente se gaba, que a gente ainda não viu em outros jogos, que os nossos monstros, eles agem por uma inteligência artificial determinada por um deck de cartas, né? Então, assim, o monstro, ele não é aquela coisa, o monstro ataca, rola o dado do monstro. Não, cara. O que diz que o monstro ataca, como ataca, quem ataca, onde ataca, é um deck de inteligência artificial, que a gente chama de deck de ações de monstro, que é rolado por dado. Então, na carta de ação de monstros, ela é dividida em 2 blocos. O bloco de cima, normalmente, é o alvo do monstro, então quem aquele monstro vai atacar, e o bloco de baixo é como que ele vai performar aquele ataque. Então o monstro ele pode atacar o jogador da vez, ele pode atacar o jogador da vez anterior, ele pode atacar o próximo jogador, ele pode atacar todos os jogadores. Tem carta que faz o monstro atacar outro monstro. Então, cara, o jogo fica muito dinâmico. Tudo pode acontecer. Exatamente, você não joga só na tua vez, não é aquela coisa quadradinha, fixa. Não, cara. Cara, assim, tem partida que é uma loucura. O pessoal fica todo mundo muito tenso às vezes, assim, o que está acontecendo, entendeu? Pô, esses dias eu joguei com uma galera, a gente estava jogando lá um modo de hordas. Cara, tava um silêncio na mesa, uma coisa assim, cara. Parecia que tava todo mundo grudado na cadeira, assim, você conseguia ouvir os cliques do mouse, né? Eu falei, galera, tá tenso esse jogo, hein? Qualquer deslize, a galera roda. Esse tipo de coisa. O pessoal falou, eu também achei, cara, achei que era só eu que tava preocupado. Que legal, que legal. Cara, e foi assim, bem legal, porque é bem isso que a gente quer passar, essa possibilidade, assim, de você realmente se sentir que você está numa partida de RPG, numa batalha de RPG, né? O desconfronto, ele é muito interessante porque ele funciona como um portal, né? Ele une 2 mundos. Ele serve tanto como um board game de entrada para quem vem do RPG e se interessa pelo board game, como um portal de entrada para quem é do board game e tem interesse em ir para o RPG, entendeu? Então ele é bem bacana. Ele é a ponte, né? Exatamente. Que legal. Ele dá a mão para cada um desses mundos e segura ali e fala, beleza, podem passar por aqui que vocês vão conseguir transitar entre esses 2 mundos, entendeu? Muito legal. O desconfronto, quando a gente passou na frente de vocês lá no DOF, ele chamou muita atenção pela arte, né? Ele é extremamente lindo. E eu fico me perguntando, porque você falou que começou testando com cartas sulfites e tal, e a arte, obviamente, foi surgindo, até porque você não tinha ideia que tinha esses tabuleiros, então não tinha como essa arte nem existir antes. Você acha que, assim, são 2 perguntas. Vamos começar pela primeira. Você acha que ao inserir a arte, às vezes você tem dificuldade de entender dos seus jogadores se eles estão gostando do jogo ou se eles estão gostando da arte? Tipo, tem algum um cenário que há uma dificuldade de entender feedbacks devido à arte? Tá, vou responder essa primeira pergunta e depois você faz a outra. Uhum. Sim, eu já tive feedback de jogador que gostou muito do jogo, mas não se encaixou com a arte, queria uma arte mais séria, Uhum. mas daí o cara não entendeu muito a proposta do jogo, porque a Uhum. proposta do jogo não é ser um jogo sério, entendeu? Uhum. E eu recebi feedback do cara que não é de jogar board game, ele é um cara lá do RPG,
que ele veio pela arte, ficou pela arte, mas que foi cativado pelo board game. E hoje o cara joga o board game, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente teve um pouco desse tipo de situação, assim. Mas já teve algum cenário de, tipo, a pessoa dizer, olha, a dinâmica dessa carta não está funcionando muito bem, ou essa mecânica aqui de dados não está rolando, e na verdade era muito mais sobre o visual e sobre a arte, porque acaba impactando, né? Quando você já está com tudo meio pronto, a pessoa julgar não mais só a mecânica, mas sim o gameplay. Acontece muito entre eu e o Valves, cara. O Valves não está aqui para se defender, coitado. Mas Aham. às vezes a gente tem assim alguns impasses criativos em que o Valves chega e apresenta uma arte. Eu falo, tá, mas essa carta ela significa isso. Por que você fez essa arte assim? Aí ele vai lá e justifica. Eu fiz essa arte assim por causa de X, Y e Z elementos que eu quero transmitir para essa carta, tal, tal, tal. Então, eu e ele assim, nós já somos um mega filtro, cara. Mega, mega filtro mesmo. Porque eu tô por trás da mecânica, obviamente ele ajuda, e ele tá por trás da parte gráfica, obviamente eu ajudo. Então, um filtra muito o outro e a gente consegue equalizar a curva de uma forma que a hora que chega lá para o beta tester, lá para o jogador, o treco ele já vai muito suave, assim. E aí a pessoa já vai conectando, ela olha para a carta, olha para o poder que está na carta, ela já tem aquele estalo assim, ah, beleza, eu já sei que isso é aquilo, entendeu? Mas eu e o Valves, a gente já faz assim um estudo. O Valves é muito criterioso, assim, ele tem um processo criativo, cara, que eu nunca vi igual, assim, sabe? Uma pessoa fazer uma arte estudando tantos elementos. Então, parece que ele só desenha, mas, cara, ele não só desenha. Ele vê a carta, ele vê o poder da carta, ele compara essa carta com as outras cartas do baralho, ele compara essa carta com os outros baralhos. Então, assim, ele constrói uma série de premissas para daí sentar na prancheta e começar a desenhar. Então, ele já entende o que aquela carta quer transmitir. E a hora que ele começa a desenhar, cara, é assim, ó, 95% das vezes ele apresenta a arte que já é quase a arte final, assim, entendeu? Porque ele é muito assertivo, porque o processo dele é muito bem definido, entendeu? Então a gente tem sorte, nesse ponto a gente tem sorte porque nós somos muito exigentes nesse ponto. Pô, que legal, cara. Do caralho. E aí, minha segunda pergunta você já comentou um pouco sobre isso, mas eu queria a arte ela faz parte de toda a experiência do jogo, né? Você escolher, decidir por que essa arte, não uma arte mais séria e tal. Mas quando foi que vocês pararam e olharam, ó, esse gênero de arte, que é até um pouco mais fofinho, não é aquele RPG, você que está acostumado com livros de RPG, tem artes bem impactantes, tem artes lindíssimas, mas você está num local mais cuteness. Quando foi que vocês decidiram que essa arte combina com a experiência que a gente quer passar para o nosso jogo? Cara, foi quando eu já tinha desenhado o escopo, o público-alvo, Uhum. eu já tinha feito assim muitas definições do jogo como um todo. Quando eu fui procurar o Valves e a gente começou a ter essa conversa e o treco foi assim evoluindo, né, para o momento em que um olhou para a cara do outro e falou, cara, eu acho que está na hora da gente abrir uma empresa e formar uma sociedade. Então, assim, ele teve a sensibilidade artística de entender as premissas do jogo que eu montei, entendeu? Então, ele falou assim, ó, eu vou te passar alguns exemplos de arte que eu consigo fazer, você vai escolher algumas, beleza? Beleza, ele foi lá e passou um monte de exemplo de arte dele. Aí eu fui pescando uma, pescando a outra. Daí ele foi refinando, aí ele fechou o funil. Ele falou, cara, agora sim, dentro dessas que você escolheu, eu quero que você faça essa e essa análise. Então, assim, ele foi fechando o funil artístico de uma forma que eu não tinha como escapar no final, entendeu? Então, o processo, eu elogio muito o Valves, porque, cara, para mim, realmente, ele é um gênio, assim, artisticamente falando, porque o processo construtivo e criativo por trás dele é um treco que eu não vi assim em outros artistas, sabe? Porque ele planeja muito a arte dele.
Ele não tem retrabalho, cara, é um treco impressionante, assim, dificilmente eu vejo o Volves tendo retrabalho, sabe? Tendo que redesenhar, não, porque ele planeja muito a arte dele. Caraca, parabéns. Então, ele entendeu desde o início que o jogo ele era um jogo que nasceu como um jogo que eu queria jogar com meu filho. Ele entendeu que o jogo era para ser divertido. Ele entendeu que o jogo ele era um jogo heróico, aventuresco, como se fosse aquelas partidas meio farofa de RPG, assim, vamos salvar a princesa, sabe? Então, Uhum. tudo isso foi dentro assim da sensibilidade artística dele, fazendo com que ele chegasse naquele traço, né? E chegou uma hora que eu falei assim, Valves, ó, eu adoro a sua arte, eu adoro o seu traço. Então, assim, eu quero ver o Valves nessa carta. Eu não quero ver o que o Guilherme quer. Lógico, você sabe o que eu quero, mas eu quero ver o que o coração do Valves entende desse jogo. E daí, cara, acho que foi a hora que ele, assim, ele abriu as asas e começou a voar, entendeu? Que legal. Porque realmente Sim. foi quando ele começou a produzir, cara, ele começou a produzir desenho numa velocidade absurda, assim, sabe? E eu fiquei até assustado, pô, em uma semana ele tinha montado lá, acho que 4, 5 concept art de classe. Eu falei, caraca, meu. Então ele é muito veloz nesse sentido, sabe? Que legal. Bom, agora eu já queria conversar um pouquinho com você sobre principalmente o marketing e a divulgação do jogo, né? Eu sei que, como você mesmo comentou, vocês mesmos fazem isso, e eu queria saber mais sobre os desafios, né, de que você está fazendo para divulgar o Desconfronto, né? Como é que está sendo essa experiência de levar a palavra do jogo para a galera, e também que você comentasse um pouco sobre o Catarse, que é o que vocês estão planejando aí, né? Os próximos passos para o jogo. Legal. Cara, eu sou velho. Eu começo assim, tá? Eu sou velho, cara. Eu não tinha Instagram antes do Desconfronto. Caraca! Então você imagina, né? O que Caiu de foi para paraquedas mim. realmente nas redes sociais, né? Exatamente. Cara, para mim, assim, ó, Instagram era a minha mulher mostrava lá uma foto que ela tirava das crianças aqui em casa e ela postava lá. Para mim, Instagram era isso, entendeu? Sim, Eu, sim. eu, eu nem Uhum. sabia que existe ali cara, é um modelo de negócio por trás do Instagram, sabe? Então, para mim, foi muito sofrível a divulgação inicial, né? Porque, por mais que eu gosto muito de falar, mas, cara, assim, eu não tenho muito traquejo para essas coisas dinâmicas, assim, tipo Instagram, TikTok, essas coisas, eu não tenho muito traquejo para isso, sabe? Tipo, é diferente da gente sentar numa mesa e começar a conversar. Aí o treco vai embora. Aí eu começo a Sim. falar e não paro mais, entendeu? Mas, putz, para eu entrar no Instagram da galera, conversar, puxar papo, falar, olha, o jogo assim, assim, assado, tal, 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 eu sofri muito no início, cara. Mas o Valves sempre me ajudou muito, né? O Valves ele tem 10 mil seguidores lá no Instagram dele, ele faz arte para fora do Brasil, ele já fez arte para campanha de financiamento coletivo no Kickstarter, tem cliente no Japão, tem cliente na Alemanha. Então, ele me ajudou muito no início e ele foi me explicando, olha, o Instagram funciona assim, assim, assado, papapá. Então, ele foi me dando a letra, né? Foi me mostrando como usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho. E com o tempo eu fui pegando o traquejo e fui indo, entendeu? Fui abordando as pessoas assim que eu achei que eu tinha que abordar. Uma coisa que o Volve sempre fala e que para mim também é muito concreto, ele sempre fala assim, cara, ó, número no Instagram não é nada. Então, você pode pegar o cara que tem lá 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, ele falou, cara, o número não importa, o que importa é realmente a pessoa, ela olhar para você e gastar o tempo dela para conversar contigo. Então eu comecei a ter um contato muito bacana com o pessoal que tem esses Instagrams assim um pouco menores, porque eu falava com eles, eles me respondiam, eles davam retorno, O cara dava atenção, então né? Muito dava legal, é. atenção, exatamente. Então assim, a galera pequena me ajudou muito, cara, me deu muito apoio, me deu muita força, cara. Esses influenciadores que estão começando, que têm Instagram menores, assim, sabe? E eu sou muito grato a eles e é aquela coisa, né, cara? Quando alguém te estende a mão e te ajuda, você não esquece nunca, cara, nunca mesmo. Então tem uma galera que realmente
a gente não vai esquecer nunca porque nos deu uma força muito grande, assim, nos divulgando e tal. Daí você pensa, pô, mas o cara só tem 500 seguidores. Nada a ver, cara. Nada a ver, assim. Cara, pensa que é 500 pessoas, sabe? É gente pra caramba, sabe? A gente, até tipo, hoje com os números das redes sociais, né? A gente fala, 500 é pouca coisa. Cara, pensa 500 pessoas em um lugar, sabe? É coisa pra caramba, sabe? Isso eu acho Não, bem legal, isso que você comentou, sabe? exatamente, cara. E assim, ó, o fato da pessoa ter dedicado um tempo dela para fazer essa postagem, ter ouvido você, cara, não é todo mundo que tem tempo para fazer isso, tipo, não é todo mundo que consegue reservar um espaço na agenda para conversar contigo, sabe? Então, quando alguém faz isso com a gente, putz, a gente fica muito feliz, cara. Não importa o tamanho, porque é o que a gente quer. A gente quer falar com a galera de base, assim, o pessoal da base mesmo. Esse é o tipo de comunidade que a gente quer criar. Então, assim, a divulgação foi um desafio grande. Eu fiz a divulgação através de Instagram, fiz a divulgação através de grupo de WhatsApp, grupo de Facebook. E, cara, eu acho que assim, a gente teve um certo sucesso até então, entendeu? Porque nós estamos com 735 seguidores pré-inscritos lá no Catarse, né? Lógico, isso não significa que esses 735 vão virar apoiadores mesmo para a campanha. A gente entende que existe uma taxa de conversão real entre esses caras aí, mas, Sim. assim, ó, se 50%, se 20%, 30% dessa galera realmente decidir apoiar o jogo, cara, para nós vai ser uma vitória incrível, assim, sabe? Muito bom, cara. Que legal. Comenta um pouco então mais sobre o Catarse, né? Como é que vocês pensaram em, Ah, vamos sim. levar o jogo para o Catarse? Como é que foi essa decisão, sabe? E como é que tá esse projeto agora, sabe? Legal. Então, desde o início, eu tinha a ideia de fazer o financiamento coletivo. Tá? Desde o início, eu pensei, cara, pô, eu não tenho grana, não tenho bala na agulha para mandar fabricar um lote e sair vendendo na loja, né? Então, Cara, a gente conversou com o Tomás e Kassem, né? Que são desenvolvedores de jogos de tabuleiro. E eu não sabia o preço das coisas. E é inacreditável, sabe? É muito caro você fazer um estoque de 200 jogos, né? Cara, é tudo muito caro. Então eu super entendo essa dor sua também, sabe? cara, ó, assim, ó, só para você ter uma noção, né? Então, a nossa campanha para ser financiada, ela é uma campanha de 60 mil reais, tá? E 60 mil reais, a gente não vai colocar R$ 1 de lucro, cara, tá? Caramba. Uhum. A nossa campanha do Catarse, a gente está com uma estratégia bem transparente, bem justa para a galera. Por Uhum. quê? Porque a gente entende que o financiador, ele realmente está financiando o jogo. Ele não está ali para financiar o teu lucro. Uhum. Você colocar lucro na campanha do Catarse, você vai estar explorando o teu financiador, entendeu? Então, o que a gente montou? A gente calcula qual que é o custo de todo o processo produtivo, a gente coloca os 13% da plataforma do Catarse e esse é o valor da campanha. A gente não vai ter R$ 1 de lucro. Aí você pensa, pô, Guilherme, mas, cara, você falou que você gastou 2.000 horas para desenvolver. Pô, alguém tem que pagar essa conta, né? Isso. E realmente alguém tem que pagar essa conta. Mas o que a gente vai fazer? O nosso lucro ele vai ser obtido na venda do excedente de produção. Tá? Entendi. Então, assim, se a gente tiver lá 500 financiadores, né, e o lote mínimo de produção for 600 unidades, são essas 100 unidades sobressalentes que vão se reverter em lucro para nós. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, tanto que assim, o preço do jogo no Catarse, ele vai ser um. A hora que a gente levar o jogo para o varejo normal, é outro valor. Porque, primeiro, tem toda a parte tributária que no Catarse não tem, né? O Catarse Uhum. ele é Claro. isento nesse sentido de imposto e de comercialização, porque não é uma venda, de novo, o Catarse não é venda, pessoal. O Catarse é doação. Por coincidência, você recebe um prêmio que é o jogo, mas é uma doação que você está fazendo. Não é uma venda, não é uma pré-venda. Eu digo isso porque tem muita empresa que tem capital de giro, são empresas grandes
que poderiam peitar uma pré-venda, mas que às vezes por comodidade fazem financiamento coletivo. Tá? Uhum. Mas assim, e acaba meio que sufocando pequenos desenvolvedores que precisam dessa ferramenta para dar vida aos projetos deles, entendeu? Uhum. Mas a gente escolheu o Catarse desde o início por causa disso, né? A gente entendia que a gente não ia conseguir sozinho dar vazão e tocar uma produção dessa por conta, e que se a gente montasse uma comunidade, apresentasse o jogo para essa comunidade e a galera topasse e apoiasse a ideia, a gente poderia financiar esse jogo com a nossa comunidade, né? E então, assim, a gente fez o approach com o Catarse lá, a gente marcou uma reunião com eles, nós apresentamos o projeto completo para o pessoal do Catarse, a gente Legal. mostrou a estrutura da campanha, a gente mostrou o modelo de negócio, a gente mostrou o planejamento de 5 anos da Note 20, a gente falou sobre os próximos jogos que a gente quer lançar. Então a gente tentou fazer a coisa mais profissional para mostrar isso para a plataforma, porque a gente quer que a plataforma também acredite na gente, entendeu? A gente está atrás lá do selo de projeto que amamos do Catarse, né? Que é um selo muito importante Uhum. dentro da plataforma, porque é quase como se fosse uma chancela da plataforma falando, ó, eu acredito nesse projeto, Uhum. entendeu? E a Dá galera até um se sente... destaque, né? Imagino que deve te ajudar até a dar um pequeno destaque. Dá um destaque, e assim, eu sou apoiador de campanha de financiamento coletivo, tanto o Kickstarter lá fora, quanto o Catarse aqui dentro. Uhum. E cara, quer queira, quer não, quando eu vejo que tem uma campanha que eu gostei e tem o selo lá de Project We Love, ou Projetos que Amamos, isso faz um grande diferencial na tua tomada de decisão, entendeu? Porque você sabe que se a ferramenta falou que é um projeto que ela se interessa, é porque tem uma estrutura, tem uma segurança de projeto, tem um planejamento por trás daquilo, né? Então, desde o início, a gente já focou nisso e já sentou com os caras e abriu tudo, abriu valor, abriu meio produtivo, nome de fornecedor, aonde que a gente vai fabricar, qual que é a expectativa de tempo de produção. Cara, a gente fez assim uma puta lição de casa, né? E botamos daí na mão lá da Tati, que é a nossa gerente de conta lá do Catarse, e ela ajudou muito a gente também, deu várias dicas, tá dando um suporte enorme para nós ali. Então, o Catarse ele surgiu dessa necessidade, né, cara? Eu gosto sempre de falar que é o seguinte, cara, o desconfronto, o nosso objetivo no financiamento coletivo não é ganhar dinheiro, é fazer o financiamento do lote produtivo. Aliado a isso, com o fato de que e às vezes pode ser um treco chato, mas, cara, a gente tem que falar, entendeu? Infelizmente, no Brasil, o board game, ele é um hobby muito elitista, cara. Muito Sim. elitista. É um hobby caro, né? Não tem jeito. Elitista. Não tem, cara, não tem. Ele é muito elitista, cara. Então, assim, você pega um board game que sai no lançamento por R$799, sendo que tem gente que ganha 1.200, entendeu? Lógico, existem nichos, ok, eu entendo, mas mesmo assim, cara, são valores muito caros. E a gente sabe que, às vezes, jogos que são lançados nessa faixa de valor poderiam ser lançados em outra faixa, né? Desde o início a gente falou como a mentalidade do jogo era aquele jogo do pai que jogava com o filho, dos amigos que jogavam entre si. Desde o início eu tracei, eu quero um jogo acessível. Eu quero um jogo que o cara consiga jogar ali no prédio, no condomínio fechado dele. Eu quero um jogo que o cara lá na comunidade dele, no bairro dele, consiga jogar também, divida com os amigos e consiga jogar. Então eu quero um jogo que o pai consiga dar de presente para o filho, que a namorada dê de presente para a namorada ou para o namorado dela. Então, isso foi assim, uma condição sine qua non para nós, né? Tem que ter acessibilidade no jogo, ele precisa ser justo. Então, a gente... Isso deve ter afetado as peças que vocês colocavam dentro do projeto, né? Tipo, não vamos colocar mais peça, mais produto, porque isso vai... E também a escolha de material de impressão, que isso torna o produto mais caro, né? Cara, eu vou te dizer o seguinte, a gente teve muita sorte de ter um super suporte do nosso fornecedor, Uhum. que é a Ludograph.
é o mesmo fornecedor da Grok Games. Então, se você pega lá um Wingspawn, pega qualquer jogo da Grok Games, cara, a qualidade deles é top, entendeu? Sim. E o nosso jogo também, a qualidade vai ser top. Só que a gente teve que rebolar muito, conhecer muito sobre método produtivo, aproveitamento de produção, setup de produção, para conseguir formatar o jogo dentro do custo que era o nosso alvo. Desde o início eu falei, esse jogo não pode custar mais de R$200. Legal. E, cara, a gente fez assim o possível e o impossível para não fugir desse custo, cara. E assim, a gente está conseguindo manter, entendeu? Mesmo com todos os aumentos de matéria-prima, sempre que tem qualquer alteração, cara, a gente vai e conversa com o fornecedor, fala que, cara, que dá para fazer aqui, que dá para fazer ali, enxuga, tira uma carta daqui, putz, mas eu não quero mexer nisso, então... Mas assim, a gente quer um jogo acessível, um jogo com alta qualidade de matéria-prima, nível padrão, assim, Grok Games, Galápagos da vida, e a gente quer um jogo que tenha ilustrações profissionais, gameplay profissional. Então, você pensa, pô, mas é impossível fazer isso. Cara, não é. É muito difícil, eu vou te falar, é muito difícil, mas não é impossível. Tanto que hoje, o Desconfronto, com 165 cartas, 5 tabuleiros de jogo, mais o mapa, mais de 180 tokens, mais os dados, livro de aventura e livro de regra, ele vai sair para os apoiadores por R$199. E são componentes de alta qualidade, cara. Então, isso foi algo assim que para nós foi muito importante, e é muito importante, manter essa acessibilidade, manter assim... E a gente é bem aberto com a galera, cara. Eu falo sempre com os apoiadores, assim, eu falo, cara, eu não tenho nada para esconder de vocês, eu posso abrir todos os custos aqui, não tem problema nenhum. Vocês vão ver que realmente é uma campanha extremamente transparente. Eu sou apoiador de campanha, então eu fico muito chateado quando atrasa. Eu fico muito chateado quando a produtora, a editora, o fornecedor, não importa, fica lá 2 meses sem dar um mísero update. Então, assim, coisas que a gente vai fazer que a gente sente na pele preço acessível, qualidade, alta qualidade de componentes, transparência na campanha e updates semanais. Cara, toda semana a gente vai estar mandando e-mail para a galera, nem que seja para dizer, cara, evoluímos 1%. Não tem problema. A gente vai mandar o e-mail, cara, porque a falta de comunicação é muito grande nesse meio de financiamento coletivo. A gente tem caras que são grandes aí, que às vezes ficam 2, 3 meses sem mandar um e-mail para a galera, sabe? Putz, isso me incomoda muito, né? Então, a gente quer realmente quebrar esse vício aí e mostrar para o pessoal que é possível fazer uma campanha transparente, uma campanha sem atrasos, uma campanha que te entrega muita coisa. Cara, as nossas metas estendidas são surpreendentes, cara, surpreendentes mesmo. Que legal, que legal. E assim, uma campanha acessível. É possível fazer isso, cara, tem como. As nossas metas estendidas, para vocês terem uma noção, né? Se a gente conseguir atingir todas as metas estendidas, a gente está falando de um jogo que ele pode entregar, cara, quase 400 cartas no valor de R$199. Então é muita carta, é muito componente. Isso a gente está falando só de carta, sem falar de todos os outros componentes. Quem gosta de card game muito, né? O pessoal faz muito essa relação de número de cartas por valor do jogo, né? E você faz um valor médio por carta, né? Então a galera usa isso como comparação. Cara, tudo que a gente vai entregar, componente, carta, pra vocês terem noção, a nossa primeira meta estendida é um aplicativo que ele vai permitir que você customize o teu deck inteiro. Então, você vai entrar no aplicativo, você vai escolher, vai ter lá, qual deck que você quer customizar, né? A Bárbara, o Ranger, o Mago, a Clériga. Você vai escolher o teu deck, ele vai te listar todas as cartas. Para cada carta, você vai conseguir colocar uma arte tua, uma arte que você gosta. Você vai poder mudar o nome da carta.
Então, assim, você vai conseguir imprimir isso, seja na tua impressora, seja numa gráfica, não importa. Você vai conseguir criar o teu próprio deck, cara. Você vai conseguir customizar o teu próprio jogo. Então, aquele jogo agora, ele é de fato teu. Ele não é mais de ninguém, entendeu? E você vai poder criar novas cartas, novas ilustrações. Putz, cara, é sensacional, assim, sabe? Muito legal mesmo. Tudo isso porque a gente entende que o jogo não é nosso. O jogo é de vocês. O jogo é da galera. E também é algo que eu nunca vi em outra campanha o pessoal fazer isso, entendeu? O For the Quest fez recentemente, ele liberou os templates em Photoshop para a galera poder criar suas próprias cartas, criar os seus próprios componentes Legal, e legal. tal. A gente quis dar um passo além, né? Então a gente, pô, em vez da gente entregar os arquivos template, vamos fazer um treco mais fácil para o pessoal. Vamos criar um aplicativo, a galera vai poder customizar as classes, vai poder customizar as criaturas. Pô, eu quero colocar um dragão no jogo lá. Coloca, cara, upa a tua imagem, gera teu PDF, imprime, joga com a tua carta, entendeu? A hora que você conseguir ter o jogo na tua mão e a possibilidade de customizar o teu jogo, cara, putz, ele deixa de ser um jogo qualquer e passa a ser realmente o seu único jogo, o seu jogo exclusivo, entendeu? E aí imagina, você vai poder jogar com os teus amigos com as tuas cartas, cara. Você não vai estar jogando, eles vão estar jogando com as cartas deles, você vai estar jogando com as tuas cartas. Se você tem aquele personagem de RPG que você joga há vários anos, que você tem muito carinho por ele, ou tem um personagem famoso de algum filme que você gosta muito também, você quer colocar ele no jogo, cara, você vai conseguir criar skins dentro dos baralhos, entendeu? Do caralho. E eu acho que muito bom tudo isso que você falou, porque ele ainda assim passa sobre o processo de desenvolvimento de um jogo, né? Você pensou em todas essas coisas que você queria que o seu jogo trouxesse, tanto de experiência quanto de custo. Você entende que o board game é um jogo elitista e você quis baratear porque é para um jogo para um pai jogar com um filho. Isso influenciou o seu design. Eu acho isso muito massa. E aí você já comentou em alguns momentos, a gente já está pensando no nosso próximo jogo, a Nat 20 cresceu, a gente quer aumentar esse processo, quer lançar coisas. Durante o desenvolvimento do Desconfronto, provavelmente, você já citou alguns, mas tiveram aprendizados enormes entre o Guilherme que começou o jogo Sulfite lá com seu filho, até o Guilherme que está aqui conversando com a gente hoje, e provavelmente até o Guilherme que vai entregar as recompensas lá no final. Mas se você pudesse dizer hoje, quais são os principais aprendizados que você daria para um desenvolvedor de jogos e que você também leva para você no desenvolvimento do seu próximo jogo? Então, o que é que o Desconfronto, o que é que tu aprendeu ali? Quais foram as lições de desenvolvimento de jogos que tu vai levar para o próximo jogo e quais foram os erros que tu cometeu que tu já sabe que, pô, daqui eu posso evitar também no próximo jogo? Cara, a primeira coisa que eu aprendi foi a ouvir os outros, né? Não que eu já não ouvisse, né? Uhum. Mas eu aprendi realmente a ouvir o que as pessoas queriam dizer, não o que elas diziam, mas o que elas queriam dizer. Então isso foi muito importante. Outra coisa que eu aprendi é que às vezes a gente precisa deixar a nossa vaidade de lado, daquela coisa de que, fui eu que fiz, eu sou o criador, eu isso, eu aquilo, Uhum. e deixar isso de lado porque o jogo não é sobre você. O jogo é sobre a galera, entendeu? O jogo é para o pessoal. Jogos são feitos para jogadores. Jogos não são feitos para os criadores, né? A partir do momento que você coloca aquilo no papel, ele deixa de ser seu e passa a ser do mundo. Então, essas foram lições muito importantes que eu aprendi durante o desenvolvimento do Desconfronto. E, obviamente, a gente vai tropeçando muita coisa, né? Vai aprendendo muita coisa. Por mais que exista ali um planejamento escrito, planilha, Scrum, tem um monte de mecanismo de gestão de projeto que a Uhum. gente vai utilizando, mas você vai tendo os seus tropeços, né? Então, uma coisa assim nesse sentido que eu também aprendi é ter um limite, cara. A gente precisa saber aonde parar. A gente precisa entender que vai chegar um momento, você vai ter que olhar para baixo e falar, beleza, esse é o último passo que eu dou, daqui para frente eu vou estar fazendo cagada.
Então, essa é a minha barreira, né? E isso eu assim acabei aprendendo com um pouco de custo, assim, né? Porque eu queria fazer muita coisa, muito grandiosa, aquela coisa, né? Todo desenvolvedor de jogos, no início, o cara quer fazer o novo Gloomhaven, né? Ah, eu vou fazer o novo Gloomhaven brasileiro. Eu vou fazer o novo mega jogo brasileiro. Não, cara, calma, entendeu? Vai pelo básico. Começa pelas estruturas básicas. Isso foi algo que também aprendi, fui me podando com o tempo e hoje é algo que eu levo de lições aprendidas para os próximos projetos. Você precisa determinar o início e o fim, cara, porque senão você se perde no meio do caminho. Boa. Perfeito. Cara, Guilherme, muito obrigado pelo papo, cara. Foi muito legal, valeu demais. Aprendemos muito com você aqui. Foi muito legal entender essa jornada de você estar fazendo com o Desconfronto. E boa sorte no Catarse, cara. Eu queria que você divulgasse rapidinho quando que o Catarse vai para o ar, quando que vai começar, né, lá o projetinho de vocês e qualquer anúncio que você quiser deixar para a galera aí, fica à vontade. Cara, primeiro assim, eu que agradeço você, John, e o Pietro. Putz, eu gosto muito de conversar, né? Eu disse que eu falo demais. Que isso? Então, assim, eu gosto muito de conversar com a galera sobre isso, de dividir experiência. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência da divisão de experiências, sabe? Não tem que ficar aquela coisa de que, haha, esse é o meu segredo e ninguém Não vai vou descobrir. contar. Não vou Sim. contar isso. Não, cara, isso não tem nada a ver, não. Então a gente tem que dividir, a gente tem que repartir as experiências com a galera. E eu estou muito acessível, tá? Então, o pessoal que está ouvindo, cara, qualquer pessoa manda uma mensagem, manda lá uma DM no Instagram, ou quer entrar no grupo lá dos beta testers, vai ter lá o meu WhatsApp particular, pode mandar mensagem, cara, vamos trocar uma ideia. Às vezes o cara, putz, eu tenho um jogo que eu queria fazer, só que eu tô parado nele há anos. Pô, Guilherme, você me ajuda? Ajudo, cara, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, vamos fazer acontecer esse teu jogo aí, eu te ajudo com todo o prazer do mundo, cara. Então, o pessoal pode mandar mensagem, pode adicionar lá, pode ficar à vontade. Nossa campanha do financiamento coletivo, a gente vai lançar ela no dia 5 de agosto. Então, a gente está naquela fase de contagem regressiva, né? Sim, eu tô Então, vendo no Instagram até ela acontecendo. então assim, né, faltam 8 dias, amanhã a gente vai fazer mais um post de que faltam 7 dias. Então, a gente entrou nessa postagem diária agora, então todo dia a Muito gente vai estar bom. postando uma coisa nova, uma arte diferente para o pessoal ver o que está para vir aí pela frente, né? E a hora que chegar no dia 5 de agosto, a gente conta, cara, que a galera faça aquela adesão em massa, né? Porque além do jogo estar super acessível, com toda essa qualidade de direção de arte, gestão de produção, qualidade de matéria-prima, metas estendidas, então tudo isso por R$ 199, ainda no primeiro dia a gente vai fazer um desconto para a galera. Pô, que Então, legal. cara, assim, assim, é imperdível mesmo. Não tem como a galera dizer não para esse projeto, entendeu? Então, a gente conta aí que o pessoal entre lá no www.catarse.me/desconfronto, faz o pré-registro lá, porque no pré-registro você vai receber um e-mail quando a gente lançar a campanha, e aí você olha a campanha, vê o que a gente vai contar para vocês na campanha, e se vocês gostarem, cara, a gente pede que vocês deem esse apoio, essa força para nós e ajude a tornar esse projeto algo real, tá? E no Instagram também, se vocês procurarem lá o @desconfronto, vocês vão conseguir encontrar a gente, vão ver os nossos posts, podem mandar mensagem, e a gente vai estar sempre de portas abertas para conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Cara, muito legal. Muito obrigado pelo papo. Valeu demais. Pietro, você também, cara. Valeu mesmo pelo papo. Obrigado pela presença aí. Valeu, John, mais uma vez aqui. Cara, Guilherme, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É, como a gente sempre fala, trocar ideia com a galera do desenvolvimento de jogos é sempre importante. Quem está começando, quem já está há muito tempo, para todo mundo viu que você estudou pra caramba, que você está fazendo uma coisa consciente. E recomendo para todo mundo que quer aprender mais sobre game design, quer
quer conhecer um jogo novo, dá uma olhada no Desconfronto. Com certeza vocês vão ter insights bem legais, vocês vão testar essas coisas. Vai ser show de bola. Muito obrigado. John, e se quiser encontrar a gente, onde é que acha? Boa. Agora nossos últimos recadinhos, né? Se você quiser ouvir esse e outros podcasts que a gente desenvolveu e a gente conversa aqui com vários dos desenvolvedores no Brasil e fora do mundo, é só você procurar a gente por Game Design de Bolso nas suas plataformas de streaming de áudio, né? O Spotify ou seus outros agregadores de podcasts, ou procurar a gente como @GD de Bolso nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. E muito obrigado por ter... Tem TikTok agora. É mesmo? Caraca, tamo chique. Só não tem nada postado, mas tem TikTok. Já segue a gente sem nada lá, né? Já vamos ter que pedir umas dicas do Guilherme aí, como é que ele faz os posts dele ser tão mais legal que o nosso. Mas... Cara, eu não manjo nada de TikTok, cara. Eu sou, como eu disse, eu sou velho, né, cara? Muito bom. Essa é uma dancinha pro John, é isso. Gente, muito obrigado por terem ouvido nosso podcast e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.